Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo convosco, meus irmãos e irmãs. Como vocês estão? Meus irmãos, vocês sabem o que é a Santa Ceia? Entendem o significado e sabem quem pode participar dela? Se as suas respostas foram não, então continue assistindo esse vídeo para que você conheça mais sobre este assunto. E se você disse sim, mas está interessado em assistir esse vídeo, pode assistir à vontade também. A Santa Ceia, ela é o jantar do Senhor com os seus discípulos. Este é um momento sagrado e especial que reflete comunhão e intimidade. E que também possui simbolismos importantes para a vida do cristão. Para contar um pouco mais sobre a história da Santa Ceia, quero ler a vocês o que está escrito em João capítulo 6, versículo 48 ao 58. O Senhor Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Aqui o Senhor Jesus ele está declarando que Ele é o pão vivo, Ele é o alimento de Deus para nós. Ele não estava falando no sentido literal da palavra. Ele não está querendo dizer para a gente comer ele e beber literalmente seu sangue. Ele estava usando uma linguagem figurada para isto. O Senhor Jesus ele é semelhante a um pão. O Senhor ele vivifica, ele fortalece, mantém em pé, e ele também ele sacia a pessoa, ele sacia a alma do homem e da mulher. E o Senhor está falando aqui que ele é diferente do maná no deserto. No deserto, os israelitas eles comeram do maná, mas eles morreram. Mas Jesus, ele é o pão da vida. Aquele que comer de sua carne, beber de seu sangue, tal pessoa viverá para sempre. Isso quer dizer que aquele que se alimenta de Cristo, a pessoa ela viverá eternamente. Quando ela partir deste mundo, ela vai viver para sempre com Deus e com seu Filho unigênito. E em certo tempo, o Senhor vai ressuscitar o corpo dessa pessoa. E ela também vai viver para sempre, não apenas em espírito e alma, mas também em corpo. Os judeus não estavam compreendendo essas palavras de Jesus, porque estavam interpretando no sentido literal da coisa. Ele quer que nós cometemos canibalismo? Não. Mas não era isso que o Senhor Jesus estava ensinando a eles. O Senhor mostra que nós precisamos nos alimentar dele para que nós tenhamos vida em nós mesmos. O Senhor Jesus, ele é vida. Nós precisamos consumir a ele. Como nós podemos nos alimentar do Senhor Jesus? Uma maneira que você pode saber é participando da Santa Ceia, comendo o pão que simboliza o seu corpo e bebendo o vinho que simboliza o seu sangue. E uma outra maneira que eu pensei também é recebendo as palavras do Senhor Jesus em seu coração. Porque Jesus, ele é o pão da vida e também ele é a palavra de Deus. Se participamos da Santa Ceia e também se nós ouvirmos a palavra do Senhor,
nós permanecemos nele e ele em nós. Uma coisa que eu estou ensinando é que aqueles que se alimentam dele devem viver por ele. Há pessoas que vivem pelo alimento, vivem pela sua comida. Tá? As pessoas devem viver não pela comida que perece, elas devem viver para Cristo, fazer dele a sua razão, o seu sentido de viver e depender dele para sobreviver, tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico. Agora, falando um pouco mais sobre o dia da Santa Ceia, o Senhor Jesus, antes dele ir para a cruz, ele desejou muito participar da ceia com os seus discípulos. E ele também nos deu mandamentos e algumas instruções sobre isto, sobre este momento especial. E o apóstolo Paulo, ele nos entrega esses ensinamentos, esses mandamentos também, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 28. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois que cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Porque toda vez em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O Senhor Jesus, ele manda os seus discípulos comerem do pão e beberem do vinho, porque eles simbolizam o seu corpo e sangue. Eles devem fazer isso em memória do Senhor Jesus, fazer isso para se lembrarem dele e do sacrifício que ele fez. O Senhor Jesus, ele ofereceu a si mesmo a nosso favor para nos aproximar de Deus. Ele foi afligido em seu corpo, ele tomou para si o nosso castigo. O Senhor, ele foi açoitado severamente, ele foi humilhado, espancado, ridicularizado, zombado pelos seus inimigos, e ferido também de outras formas. E ele foi pendurado numa cruz, e o seu sangue, que simboliza a vida, foi derramado na cruz por nós. Ou seja, o Senhor Jesus, ele sofreu o castigo que nós merecíamos receber. E ele também morreu a morte que nós merecíamos morrer. Ele morreu para que nós vivamos. E ele sofreu para que nós sejamos livrados do castigo que nós merecemos receber por causa dos nossos pecados. A Santa Ceia, ela tem o propósito de fazer as pessoas se lembrarem de Cristo e do que ele fez por elas. O Senhor Jesus, ele sacrificou a si mesmo para salvar muitas pessoas, para perdoar os pecados delas e aproximá-las de Deus. Os cristãos precisam também participar da Santa Ceia, porque além deles se alimentarem do Senhor, ou para viverem, se fortalecerem em outras coisas, eles precisam ceiar para que eles honrem ao Senhor Jesus, pelo que Ele fez por elas. E também elas precisam ceiar, porque quando elas estão ceiando, elas estão anunciando aos crentes que estão na igreja e também às pessoas que estão no mundo isto. Jesus morreu e Ele ressuscitou, ou Ele subiu aos céus e um dia Ele voltará. O Senhor Jesus, Ele prometeu que Ele vai voltar. Em Mateus capítulo 26, versículo 29 está escrito: Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba novo no reino de meu Pai. O Senhor Jesus, ele entregou essa promessa aos discípulos um tempo antes dele ter sido levado à cruz. Então o Senhor Jesus estava profetizando, estava prometendo que ele morrerá, mas ele ressuscitará, ele vai subir ao céu e um dia ele voltará e ceará outra vez com os seus discípulos. A Santa Ceia é também um lembrete
da ressurreição e também da volta de Cristo. Em breve o Senhor Jesus virá e os sinais dos vindos tempos já estão se cumprindo. A igreja precisa se preparar. Ela não sabe o dia nem a hora em que o seu amado noivo virá. E por isso ela precisa estar preparada e orando e vigiando, se guardando pura e permanecendo fiel ao Senhor. Agora falando sobre quem pode participar da Santa Ceia. A Bíblia ela não deu detalhes específicos sobre o que é necessário fazer para uma pessoa participar da ceia ou não. Mas ela diz que se alguém participa indignamente da ceia do Senhor, tal pessoa ela é culpada do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, se ela participa indignamente, ela está pecando contra o corpo de Cristo. E por isso, antes de a pessoa participar, ela precisa examinar a si mesma. Né? Então, comer do pão e beber do cálice. Algumas atitudes que eu particularmente penso serem necessárias alguém tomar para participar da Santa Ceia são: a pessoa ela se arrepende de seus pecados, ela crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, e crê que ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ele voltará. Tal pessoa, ela anda em santidade, em obediência, ela entende o significado da Santa Ceia, ela valoriza este momento, e além disso, ela reconhece que somente pela graça ela tem permissão para participar dela. Acredito que essas atitudes podem fazer uma pessoa não ser indigna de participar da ceia. Eu não disse digna, mas não ser indigna. É importante de nós não nos considerarmos merecedores das coisas que são de Deus. Porque arrogância é considerar-se digno daquilo que você não é digno. Exigir receber o que você não merece receber. Basicamente, você precisa pensar: você se arrepende dos seus pecados? Você ama ao Senhor? Deseja a Ele e o honra? Você entende o significado da Santa Ceia e compreende que você pode participar dela não por merecimento, mas sim pela graça de Deus? A graça do Senhor, ela nos faz sermos dignos das coisas que nós não somos dignos. Se você se arrepende de seus pecados verdadeiramente, se você ama ao Senhor, honra a Ele e deseja estar com Ele e participar da sua ceia, e se você reconhece que é pela graça que você pode comer do pão e beber do cálice, então, meu irmão, eu lhe digo que você pode participar da Santa Ceia do Senhor. Não por merecimento, mas pelo favor de Deus. Se você não tem certeza disso, então ore ao Espírito Santo, examine a si mesma e consulte ao Senhor se você pode participar da ceia ou não. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe infinitamente mais do que eu e de qualquer outra pessoa no universo. Bom, meus irmãos, esta é a mensagem de hoje. Se vocês gostaram dela, peço que aperte o botão de gostei, se inscrevam no meu canal se ainda não são mais inscritos e compartilhe este vídeo para os seus, especialmente para aqueles que precisam ouvir essa palavra. Deixe escrito seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus, amém.